Bom, pessoal, este vídeo será sobre notação científica, correção dos exercícios. No vídeo anterior eu havia explicado a teoria de notação científica com alguns exemplos e agora nós vamos fazer a correção, tá certo? Vamos lá então. De acordo com cada produto abaixo, produto na matemática está relacionado à multiplicação, então viu a palavra produto, multiplicação. Descubra por qual potência de 10, notação científica, foi multiplicado cada número e preencha os espaços. 3 vezes quanto? 3 multiplicado por que número vai dar o 3.000? Ora, somente o 3 vezes 1.000, não é isso? Ó, 3 vezes 1.000, 3.000. Como ele quer potência de base 10, 3 vezes 1.000. 7 vezes quanto para dar 700? Ora, 7 vezes 100, porque 7 vezes 1 é 7, acrescenta os dois zeros, certo? 7 vezes 100, 700. Professor, eu tenho dúvida, posso armar a conta? Com certeza. Ó. 100 vezes 7, armei a conta. Ó. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 1, 7, 700, tá certo? Mas se souber o resultado direto, você fica à vontade para colocar. 1,5 vezes quanto para dar? Ó, eu tenho 15, o primeiro zero. Nós temos 150, 1.500, 15.000, 150.000, 1,5 milhão. Então, 1,5 vezes quanto para dar 1,5 milhão? Ora, só pode ser 1,5 vezes 1 milhão. Ó, eu tenho um zero, dois zeros, três zeros, quatro zeros, cinco zeros, seis zeros. Tá certo? 1,5 vezes 1 milhão, 1,5 milhão. 2,42 vezes quanto para dar o 24,2? Ora, 2,42 vezes 10, tá certo? Na hora que eu multiplico vezes 10, eu ando com essa vírgula para cá, ó. A vírgula que estava aqui andou para cá. Por que andou uma casa só? Porque multiplicou por 10. Se fosse por 100, iria andar duas casas. Olha, essa daqui é o próximo, ó. 5,5 vezes quanto para dar 550? Não é vezes 100 aqui? Então nós vamos andar quantas casas? Duas casas, ó. Tira essa vírgula daqui e acrescento mais um zero. Então, 5,5 vezes 100 dá o 550, tá certo? Então, nesse caso, nós andamos duas casas e acrescentamos o zero, porque foi 100. 100 são dois zeros, andamos duas casas. Agora, reescreva cada produto da coluna anterior, dessa coluna de cá, substituindo os números pela representação em forma de potência. O 1.000 eu posso escrever como o que na matemática? O 1.000 é 10 ao cubo, 10 elevado a 3, ó. Por quê? 10 elevado a 3 é o 10 que vai repetir quantas vezes? 3 vezes. Só que quando você tem base 10, fica muito mais simples, ó. É o 1 acrescido de 3 zeros. Pronto. É a mesma coisa que eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, ou 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e acrescento os 3 zeros, tá certo? 100. 100 é o quê? É o 10 ao quadrado. O 100 não é o 10 que vai repetir duas vezes? 10 vezes 10, que dá 100, certo? O 1 milhão é 10 elevado à sexta potência. 1 milhão são 6 zeros. Então, 1,5 vezes 10 elevado à sexta dá 1,5 milhão. 2,42 vezes 10 elevado a 1, quando não tem nada aqui, ó, expoente 1. E 5,5 vezes 10 ao quadrado, ó, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, como nós já vimos na letra B, tá certo? Agora, próximo exercício aqui, ó. Conclusão. Todo número maior que 10 pode ser escrito através de um produto de potência de base 10, maior que 10. Sendo assim, observando a relação entre o expoente da potência de 10 e a quantidade de casas deslocadas pela vírgula à esquerda, preenche os quadradinhos com seus respectivos expoentes inteiros. Galera, ó, igual eu havia explicado na aula anterior. 45.300. Nesse caso, não tem vírgula alguma, você concorda comigo? Então, quando não tem vírgula alguma, nós consideramos a vírgula onde? Aqui, ó. Concorda? Lembra que eu falei no vídeo anterior, na explicação? Colocamos a vírgula aqui, ó. Não tem vírgula, adicionamos ela aqui. Vamos transformar isso em notação científica. Agora, colocou a vírgula aqui? Sim, professor, coloquei. Só que nós vamos colocar essa vírgula entre o primeiro e o segundo algarismo. Qual é o primeiro e o segundo algarismo? Esses dois aqui, ó. O 4 e o 5. Então, na verdade, vai ficar 4,53. Agora, vezes 10 elevado a quanto? Agora o que a gente vai descobrir? Vezes 10, porque notação científica é base 10. Vamos ver qual será o expoente, se ele será positivo ou negativo. Ó. Nós vamos contar a vírgula, ela não estava desse lado aqui, né? Estava aqui, nós vamos contar agora.
1, 2, 3, 4. Então, nós estávamos na direita e fomos para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, nós fomos para a esquerda. Expoente positivo, certo? Expoente 4. Olha o próximo aqui, ó. 680. 680 tem alguma vírgula? Não, então coloca a vírgula aqui. Agora, a vírgula vai ter que ficar entre o primeiro e o segundo algarismo. O primeiro algarismo é número, né? O primeiro e o segundo algarismo está aqui, ó. 6,8. 6,8. Agora, nós andamos quantas casas? Da direita até chegar à próxima vírgula? 1, 2. Então, 6,8 vezes 10, porque é notação científica, ao quadrado, porque andamos 2 casas. E positivo, porque fomos da direita para a esquerda, certo? Agora, a vírgula também está aqui, certo ou não? Vamos andar entre o primeiro e o segundo algarismo, 2,0 é a mesma coisa que 2, vezes quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6, então 2 vezes 10 elevado à sexta potência. 2 por quê? Ficou 2,0, esse vírgula 0 não preciso colocar, vezes 10 porque é notação científica, vezes 6 porque andamos 6 casas até a próxima vírgula, e positivo porque fomos da direita para a esquerda, ó, daqui para cá. Agora, esse aqui temos vírgula, ó. Nós vamos colocar vírgula onde? Entre o primeiro e o segundo algarismo, entre o primeiro e o segundo número. Colocamos a vírgula aqui, ó. Então, nós estávamos aqui e fomos para cá. Então, nós andamos 1, 2, 3. 3 casas. 5,37 vezes 10, porque é notação científica. Vezes 3, porque andamos 3 casas. Positivo, porque fomos da direita para a esquerda. A vírgula não está aqui? Ela tem que ficar aqui, ó. Pronto. Então, nós andamos 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas, ó. 7,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Quinta positiva, pois fomos da direita para a esquerda. 5, porque andamos 5 casas. Tá certo? Agora, olha este exercício aqui. Deixa eu só ajustar a câmera um pouquinho. Aqui, ó. Escreva cada número decimal a seguir de fração. Escreva cada número decimal a seguir na forma de fração decimal. E em seguida substitua o denominador, lembrando que é o número de baixo, numerador o número de cima, tá certo? Pela respectiva representação de potência de base 10. Então, nós vamos passar isso para a fração, e depois que passarmos para a fração, nós vamos colocar isso com o denominador de base 10, certo? 0,002. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 3 casas, então é o 2 sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque depois da vírgula nós temos 3 casas aqui, certo? E 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, ó, por isso ficou 2 sobre 10 ao cubo. Pronto, passamos para a forma decimal e posterior passamos para potência de base 10. 0,5. 0,5 é o 5 sobre quanto? Sobre 10, porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Ó, vem a vírgula e já vem o 5, uma casa só. Uma casa depois da vírgula, 10. E 5 sobre 10 é a mesma coisa que 5 sobre 10 elevado a 1. Lembrando que expoente 1 significa que nós vamos repetir a base. A base é o 10 uma vez só. Então, tanto faz eu escrever assim ou assim. Os dois jeitos está correto dessa forma, tá? 0,04 é 4 sobre quanto? Eu tenho quantas casas depois da vírgula? Uma casa, 2 casas. Se são 2 casas, sobre 100. Uma casa sobre 10, 2 casas sobre 100, 3 casas sobre 1000, 4 casas sobre 10.000 e assim por diante, tá? E 4 sobre 100 é a mesma coisa que 4 sobre 10 ao quadrado. 0,00006 é 6 sobre quanto? 6 sobre 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Eu tenho 5 casas, então 6 sobre 100 mil. 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 100 mil. E 100 mil é a mesma coisa que 6 sobre 10 elevado à quinta potência, tá? Com o tempo, nós vamos passar disso para isso direto, tá, galera? Sem precisar fazer dessa forma, que nós estamos caminhando. Então, por isso que o exercício pediu para nós resolvermos assim, ó. 0,00072. Então, é 72 sobre quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 não é 100 mil, então 72 sobre 100 mil. E 100 mil é a mesma coisa que 72 sobre... Aliás, desculpa. 72 sobre 100 mil é a mesma coisa que 72 sobre 10 elevado à quinta. Por quê? Nós temos que passar para a base 10, como é 100 mil é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Ou seja, eu tenho 5 zeros. Tá certo?